Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, numa quinta-feira bastante atípica, né? Digamos que no mundo inteiro ela teve alguns lances que a gente prestou muito atenção, como o vídeo de uma menina que caiu de uma janela, de uma sacada na Turquia, e um trabalhador que estava por ali, aquilo chamou a atenção. Resumo da ópera, ele conseguiu salvar a menina. Nós vamos falar sobre isso, vamos mostrar para vocês, se você não viu, inclusive, a imagem. Mas os assuntos não param por aí não hoje. Vitorino. O TRF4 muda de comando, mas muda pouco a filosofia. Ministro do STF de ofício revoga aquele absurdo que nós trouxemos ontem das férias do senador cumprindo pena. Caixa levanta 7 bilhões de reais com vendas de ações da Petrobras. E parada do orgulho LGBTQ+, pode gerar 20 milhões de lucro para Porto Alegre. Noite, papai e mamãe. Porto Alegre dificulta o lazer do turista e a Fórmula 1 chega na Áustria e tem um diferencial. Eu vou falar, infelizmente, mais uma vez sobre a criminalidade e a morte dos 2 brigadianos em Porto Alegre, na rua Paulino Azurim. Daqui a pouco mais. E eu vou falar sobre a pesquisa CNI-Ibope sobre o governo Bolsonaro. Não me xinguem, por favor. Ninguém vai te xingar, não, cara. Vai xingar. Não então, tem chance, não vai escapar. Não vai escapar. Se é pra ser xingada, não vamos ficar na espera. Eu não prometo nada. Vamos desovar já, Tony, tudo de uma vez. Aliás, no nosso Facebook, que nós estamos ao vivo, as pessoas estão recebendo, assim como nós da bancada, o selo de superfã. E já deu o que falar. As pessoas já comentaram na nossa foto de ontem, se adiantando, que ficaram maravilhadas com o selo superfã. Olha aqui, ó. E ganhei o selo de superfã, diz a Suzana. A Adélia, obrigada, amei. A Soraya, adora essa bancada. Todos superfãs do Atualidades Pampa. Mas indo para a pesquisa CNI-Ibope, ela mostra um cenário se tornando um pouco ruim para o governo Bolsonaro em relação ao Brasil, empatando o índice daqueles que acreditam ser ótimo e bom o governo, ficando em 32%, e aqueles regular ou ruim, outros 32%, aqueles que mantêm a média, outros 32%. Então a gente vê assim um empate realmente, e alguns não souberam opinar a respeito disso. Mas o que me chamou a atenção mesmo, e a gente percebe pelo nosso público do próprio Atualidades Pampa, é que a região sul é aquela que tem a maior aprovação do governo Bolsonaro, inclusive subindo de 44 pontos para 52%. Então a região sul é a única no Brasil que passa de 50% o índice de aprovação, achando o governo Bolsonaro ótimo ou bom. Com relação às áreas de atuação, a área que os brasileiros acreditam que o governo está melhor é na área de segurança pública, que tem uma aprovação bem boa. Depois, a área que os brasileiros entendem que o governo não está tão bem, que teve um declínio, foi de educação, Marne Barcelos. O Nordeste é a região que acredita que o governo é pior, 17% apenas acham ótimo ou bom e 47% ruim ou péssimo. Então, esses são os dados. Marne Barcelos, o que tu achaste dessa pesquisa? Olha, a pesquisa reflete aquilo que a gente já estava comentando em off aqui, que o Bolsonaro tem inimigos dentro do próprio governo dele. Sem dúvida. E o maior inimigo dele é ele próprio, agora mais contido com a participação do seu novo assessor. O Bolsonaro, para quem não conhece o Bolsonaro e para quem conhece razoavelmente como eu conheço, ele é uma pessoa autêntica. Ele fala o que ele pensa, e isso aí não pode. Um estadista, um homem na posição que ele ocupa, dentro da liturgia do cargo de presidente da República, ele não pode externar a sua opinião, fazer aquelas brincadeiras que ele faz, como se estivesse na rua. Mas é o temperamento dele. Ele não está fingindo aquilo que não é. Eu acho que só por isso já tem que apreciar a conduta dele, porque agora ele está mais contido, mas ele, sabe, ele fala aquelas coisas, aquilo é brincadeira, as pessoas não entendem. Quando ele falou do japonês, aquilo, eu entendi, porque eu conheço a figura, mas as pessoas, como ele está com uma metralhadora giratória em cima dele, dos inimigos dele, que não querem
o bem do Brasil, que não querem que o Brasil melhore, eles querem que o país piore mais do que já foi roubado, mais do que já foi espoliado desse país. Eu torço pelo Bolsonaro, reconheço que ele tem muitas coisas que eu não gosto. Eu também não gosto. Isso é óbvio. Agora, que eu torço por ele, porque eu torço por ele, eu torço pelo Brasil, eu torço para nós todos, para os meus netos, para os meus filhos, para todos os meus amigos, as pessoas que... E eu também que preciso do país, desse suporte num país tão rico e maravilhoso. Hoje, nós deveríamos ser, no mínimo, a 6ª potência do mundo. A 6ª potência do mundo. E estamos aí amargando, não uma posição ruim, mas sim amargando a pobreza do povo brasileiro. Eu continuo acreditando no governo Bolsonaro e vou continuar acreditando. Como acreditei no governo da senhora Dilma e me decepcionei profundamente. Eu escutei Gustavo Vitorino na Rádio Pampa falar que quando o presidente Bolsonaro se manifesta de improviso, ele tem medo. Eu também tenho. Eu achava que a Dilma atropelava o caminhão, o Bolsonaro quando improvisa... É que a Dilma tu não consegue entender o que ela dizia. E o Bolsonaro a gente entende mais. É ruim porque a gente entende tudo. Ele toca o caminhão por cima. Ele foi, quando chegou no Japão, ele foi improvisar em cima da crítica da Merkel. A Angela Merkel criticou, disse que ia falar com o Bolsonaro. Disse, falou o quê? Ela que tem que aprender com o Brasil. Nós temos florestas, temos infraestrutura, temos ecossistemas. A Alemanha não tem mais nada. Acabou. Sim, o general Heleno mandou eles se catarem. Manda se catar. O general Heleno disse a mesma coisa. Os dois são bem mal criados, né? Sim, mas uma coisa que o Bolsonaro falou e que eu gostei foi o seguinte. Não, ele disse o seguinte. Ele disse o seguinte, olha aí. O Mário está falando de saúde. O Mário tá falando, mas vamos seguir o que você está falando. A Angela Merkel, depois o Mário vai dar notícia a ela. Hoje ela deu uma tremidinha. Deu uma coisa que ela vem mostrando os últimos tempos. Ela está com problemas. Mas assim, o Bolsonaro disse o seguinte, olha, eu não vou lá para tomar pito de ninguém. Aquele negócio de governo brasileiro que vai lá se abaixar e tomar pito, não vou tomar pito de ninguém. Eles têm que respeitar o povo brasileiro e o presidente do Brasil. Então eu acho que é por aí. Isso aí eu gostei. Mas quando ele tenta improvisar, eu confesso que morro de medo. Agora, tem uma coisa, a pesquisa do Ibope, que eu achei interessante. Ela mapeou bem o Brasil, né? Exatamente. Ela mapeou bem o Brasil. Do sudeste, do sudeste para baixo e do sudeste para cima, o Nordeste. Está bem evidente que o clientelismo prestado ao Nordeste ao longo dos tempos nunca tirou o Nordeste da miséria, nunca melhorou a condição, o IDH, né, do Nordeste, mas sempre manteve o povo nordestino num cabresto ideológico, num coitadismo que não se aplica mais no século XX. Acabar com esse negócio de nordestino, pobrinho, morrendo de fome. Não, tem gente morrendo de fome aqui, tem gente morrendo de fome em Santa Catarina, no Paraná, sabe? Político nordestino que não tem pretexto para dar para o seu povo, fica dizendo que o Sul, que os nordestinos são discriminados. Não são discriminados, não. Os nordestinos têm votado errado nos últimos tempos. E isso se reflete no IDH. Sim, tem votado errado na nossa opinião, né? Os 10 piores IDHs do Brasil... Não, os 10 piores IDHs do Brasil estão no Nordeste. Sim, okay. Então alguma coisa está errada. Porque tem estados, eu já disse aqui, dei números, tem estados que recebem 6 vezes o que arrecada. Enquanto que o Rio Grande do Sul recebe menos de 1/3 do que arrecada. Só existem 8 estados brasileiros autossuficientes. Superavitários, só tem 8. Todos os demais dependem dos 8, os repasses desses 8 estados para se manter. E aí se cria a política do coitadismo. E está na hora de acabar com isso. E também da ignorância, né? Reforça a ignorância das pessoas. Está na hora de acabar com isso. As pessoas acham que o coronelismo acabou no Nordeste. Não acabou, não. Não, mudou o jeito só. Mudou o jeito. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Não? Então vamos adiante. Chicão Tofani, eu vou tentar amenizar as coisas aqui, porque hoje tá pesado o negócio. Tu falasse da Fórmula 1. Falei. O que vai acontecer com a Fórmula 1? Não, na minha manchete, que é uma manchete híbrida, duas coisas, mas no esporte, o esporte lazer, no futebol, Copa América, que nós estamos vivendo aqui, e a Fórmula 1 chegando na Áustria, porque no espectro da Fórmula 1 é uma coisa que ela tem a ver com o futebol. A Red Bull, vejam só, a Red Bull, além de ser uma das maiores potências esportivas do planeta, e é um patrocinador apenas, tem um autódromo que eles construíram e botaram o nome Red Bull. E tem um time, dona Maria, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Eles compraram o Bragantino
liderando assim, disparado, e vai subir para a Série A no ano que vem, com orçamentos similares a Flamengo e Palmeiras. Então, isso é uma coisa que acho que quem gosta de futebol e gosta de esporte, a Fórmula 1 domingo vai estar na sede em Salzburgo, na sede da Red Bull, no Autódromo Spielberg. Quanto à Copa América, na minha manchete, ela é um pouco divergente do que as pessoas acham. Uma cidade, ela cresce, uma praia cresce com a noite. Por que a Atlântida cresceu? Porque a Atlântida, na década de 60, 70, Torres era a praia mais fashion que tem. Torres era tão fashion que tinha um lugar na Praia Grande chamada Ilha de Caras. Era um pedaço na areia. É verdade. Que as pessoas bacanas iam lá, os bonitos queriam ficar perto, tudo isso terminou. Torres é uma praia estritamente farofada. A beira de praia de Torres não existe. Guarita, beleza. Farofada? Por quê? Por que Torres caiu no aspecto fashion do turismo interno? Porque a noite morreu em Torres, não tem mais. Aí tinha uma praia em Bé, que era a grande praia do momento. Terminou a noite em Bé, uns empresários da noite, o Júlio Zigoto, criou uma casa noturna de massa, que era uma tendência hoje no mundo inteiro, a Ibiza. E aquilo ali alavancou uma parte atlântica que ninguém, com terreno, saia 10 mil reais, que era a Avenida Central. Hoje, um terreno na Avenida Central sai mais de R$1 milhão. Então, os maiores condomínios do Rio Grande do Sul e do sul do país. Casas de 5, 6 milhões. O que foi? Isso foi à noite. O que a noite não está fazendo para Porto Alegre é o contrário. Hoje, alguém vai sair da arena. Vai 50 mil pessoas que viram o Jogo do Brasil, não tinham noite para curtir em Porto Alegre. O turista que está em Porto Alegre não tem noite. Tem bares, apenas bares, pubs, mas não tem aquela noite dançante em Porto Alegre. Então, eu acho que isso aí, a prefeitura devia rever essa lei de barulho depois da meia-noite, esse tipo de coisa. É que eu acho que ficou difícil, viu, Chicão? Eu concordo contigo em relação à Atlântida, aquela região ali. Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-Lá foram impulsionados, na minha opinião, também pelas casas noturnas. Pelas casas noturnas, aquilo ali que impulsionou. Mas tem uma vida noturna muito boa lá. Agora Porto Alegre está carente. Mas também, Magda, eu vou falar um negócio para você. Eu sou amigo de um monte de donos de bar aí, pessoal. Você abre um barzinho, monta um palco, bota música, e numa semana você recebe 18 fiscal. Da delegacia do trabalho, da saúde, do não sei o quê, da vamos longe. Falando de barzinho, e essa semana nós tivemos a apresentação de um espetáculo lá no Espaço do Extravaganza, que ali nas imediações do Planetário, por ali pela Santana, né? E durante o espetáculo, daqui a pouco tinha um barulho ensurdecedor na rua que atrapalhou todos. Eram os vizinhos que não querem ali uma casa de espetáculos. E aí resolveram fazer barulho para atrapalhar o espetáculo. E aí o diretor do espetáculo disse, não, eu vou interromper. E o público disse, não, vamos até o fim e deixa eles fazerem o barulho. Isso é uma ignorância. Isso é falta de civilidade. Até porque nesse espaço, eu escutei o diretor falando, ele era um lugar que viviam mendigos, pessoas de rua. Então, quando começa a se ter uma vivência em determinado espaço, com pessoas, com movimentação, até mesmo com artistas e tudo mais, aquilo se torna possível de uso, passível de uso. Nova York foi assim. Um teatro, uma casa noturna, ela é catalisadora economicamente. Mesmo que não seja diretamente, mas ela tem um poder catalisador muito interessante. Olha o que aconteceu com a região sul de Nova York. O Sorro, o Village. Olha o que aconteceu com aquela região Wall Street. Aquele explodiu. Por quê? Porque tinha botequinho irlandês para 50 pessoas com um cara tocando violão lá no canto. Explodiu aquela região. Os artistas e tudo mais, apresentações, a cultura. Mas o pior de tudo, dona Magda, que alguns meses atrás, alguns empresários de Porto Alegre, de casas noturnas, queriam fazer uma coisa que aconteceu em Buenos Aires. Buenos Aires foi tudo para Palermo, Hollywood, ou para Barranca à noite. Foi um convênio que os empresários fizeram com o órgão público. Levar as casas noturnas para a Ilha das Flores, seria a ilha mais próxima de Porto Alegre. Sabe que o IBAMA não permite? Sim, não permite que faça festa. Porque o passarinho pode não sei o quê. É um absurdo, Mas, Chicão, eles não cancelaram o Réveillon de 100 mil pessoas por causa do casal de coruja? Do casal de coruja. Taca as corujas na frigideira, faz a escapar. Mas eu quero convidar todos vocês a saírem da praia e subir a serra, que eu tenho
uma novidade para contar para vocês. Uma coisa que eu conheço, é uma delícia e eu tenho certeza que você vai gostar tanto quanto eu. Para você que está subindo a serra ou que vai pensar em subir a serra, vai indo até Gramado e tem vontade de provar doces genuinamente europeus, eu quero dizer para vocês que a grande pedida é conhecer a confeitaria Zuckerhaus. Sabe por quê? Ela é diferente de tudo que você já encontrou lá nessa cidade. A proposta da casa é oferecer os hits de alguns países europeus. Por exemplo, pastel de nata português, o maçapão alemão, tem cannoli italianos e aquela tradicional e original torta Floresta Negra. Mas não vamos esquecer que tem o doce francês também, o Paris-Brest, e muitas outras gostosuras diferenciadas. Diferenciadas porque são idênticos a esses doces que a gente come, se delicia na Europa. Estão aqui pertinho da gente e lá em Gramado, super fácil. A confeitaria está localizada bem no coração da cidade de Gramado. Aonde? Há apenas uma quadra da Rua Coberta. Gramado, saibam os senhores que não sabem ainda, tem muito mais do que chocolate. Então fica aqui o convite. Vá a Gramado, vá saborear os clássicos do velho mundo que são feitos com receitas originais. Isso é muito importante. As receitas são originais porque foram buscadas pessoalmente pela confeiteira. Portanto, você não pode deixar de conhecer. Eu vou lembrar o nome. É Confeitaria Zuckerhaus. O endereço certo é a Rua Teobaldo Fleck, número 30, mas não esqueçam, é uma quadra da Rua Coberta em Gramado. Qualquer um vai dizer para vocês, onde é que tem as delícias que a gente só come na Europa? Aqui em Gramado, é exatamente na Zuckerhaus. Eles têm um WhatsApp, o prefixo 54, porque é em Gramado, e o telefone é 84 32 66 34. Eu quero mandar um beijo muito grande para Simone e para toda a família dela, que é quem teve essa ideia brilhante de fazer isso, porque eles assistem o nosso programa todas as noites. Tu já com cara de cachorro pidão. Claro. É maravilhoso. Olha os doces que você falou. E quer que eu fique quieto? Não, eu quero que agora... Tu andou em Gramado agora há pouco, né? Vai lá. Ai, não era pra contar, desculpa. Não era pra contar. Não era pra contar, agora contei. É aquele. É, então tá. Agora, quando tu for de novo, que deve ser breve, vai lá na Zuckerhaus. Vai adorar. Marlene Barcelos, do doce vamos passar para outro assunto, que não podemos deixar de tratar nesse programa, por mais que tenha comovido todos nós, nos deixado muito mal durante o dia todo, foi o assassinato de 2 brigadianos. Por um pai e por um filho. O policial militar, quando sai pela manhã, eu estou falando para a família do Marcelo e do Rodrigo, que foram os 2 policiais de 32 e 30 anos que foram assassinados. Os confrontos, está aí a imagem dos 2 meninos. Eles... O que faz um policial pela manhã quando sai de casa? Beija a esposa e beija os filhos. Mas ele não sabe se ele vai voltar. Ele não tem certeza se vai voltar à noite para trazer comida, para trazer uma pizza, ou trazer uma coisa e poder conversar com o filho ou com a filha. Não, isso não existe para o policial. Quando ele sai à rua, ele já está colocando a sua vida... No momento em que coloca a farda, ele já está a um passo de receber um tiro de um bandido qualquer. E esses policiais, numa diligência ali na Paulínio Azurenha, na Vila Maria da Conceição, que é uma vila muito conhecida em Porto Alegre, inclusive, foram tocaiados... Pelas barbáries que acontecem Maria ali. da Conceição, famosíssimo por isso. Eles foram tocaiados por um pai e um filho, pelo menos é isso que a polícia, a própria brigada, está suspeitando. Então esta é a vida do policial. Policial que arrisca tudo, o policial que recebe o seu salário parcelado, o policial que não tem perspectiva de melhora, porque as autoridades, porque isto que acontece com eles é falso. Se o policial militar não tem segurança, o que é que nós vamos falar nós próprios? Agora, esse crime cometido, eu tenho certeza absoluta que não vai ficar impune. Porto Alegre inteiro, as pessoas chorando na rua. Eu encontrei um cidadão hoje no centro de Porto Alegre, o cidadão está com os olhos marejados, conhecia um desses 2 que foi assassinado, era uma pessoa maravilhosa, era um homem maravilhoso. Porque o que é ser policial militar? Policial,
ele é um sacerdote. É quase. Sem Isso dúvida. é a minha opinião. É um sacerdócio, sim. Porque ele está arriscando tudo para ganhar um salário muitas vezes incompatível, quase sempre incompatível. Eu te digo que é incompatível. Com a natureza da sua profissão. E aí as pessoas, de vez em quando, porque o policial foi agressivo, porque o brigadeiro foi isso. Sabe, isso é tudo balela, porque a pessoa que anda na linha, aquele que é um homem, uma mulher dentro da lei, esse jamais pode ter medo de um policial. Ele tem que ser amigo do policial, ele tem que contar para o policial aquilo que de errado ele vê. Eu lamento profundamente. Eu apresentei programas de policial muitos e muitos anos em São Paulo e apresentei no Rio de Janeiro. Relatei muitos e muitos fatos, vi policiais, amigos meus, assassinados. Fui reconhecer um que recebeu 3 tiros de 7,65, estirado naquela mesa. Eu fui reconhecer porque eu era amigo pessoal da família, que era um jovem também de 30 e poucos anos de idade. Mas eu não me acostumo com isso, viu, dona Marta? Não, eu não também consigo, não, Mário. eu não Também consigo, apesar de toda a idade que eu tenho, de todos os anos de microfone, desse comportamento que muitas vezes eu sou explosivo, eu sou todo emoção, porque eu sou um homem de rádio e televisão, porque eu sou assim. Eu digo a vocês, tem que mudar alguma coisa. Até porque o que aconteceu com eles, que as pessoas sempre dizem, eles chegam invadindo, atirando, não sabe quem é quem. Não, foi uma tocaia. Foi tocaia. Porque sabe-se que eles sempre fazem esse tipo de trabalho. Quer dizer, ele estava chegando primeiro e recebeu um tiro no ato. Aí o segundo que foi socorrer também, sabe? Um homem drogado, estava completamente drogado, a polícia já viu, que foi o que morreu também, né? Um homem que estava em liberdade condicional, essa maldita justiça que bota esses monstros na rua. E o guri que era para ter uma tornozeleira, não tem lugar no presídio. Boa. Gente, maldita justiça, maldito Estado que não tem lugar para as pessoas serem presas. Esse homem e mais o filho dele mataram esses 2 homens. Quando a gente se queixa, quando você se queixa que não gosta da brigada, esses homens morrem por nós. Tentando evitar que a gente continue à mercê dessa bandidagem. Desculpa, Mário. Eu só quero dizer, para encerrar a minha fala, eu quero dizer o seguinte. Os 2 tinham uma extensa ficha criminal. Claro. E estavam na rua porque não tinha presídio nem tornozeleira. Eles estão na rua. É culpa de quem? Sua, minha, não. É culpa da própria justiça, daquilo que foi criado no Brasil, do sistema carcerário, de tanta coisa que está errada. Senhor Ruxa. Não, Magda, são tantos os nuances que esse caso não tem nos traz. falar, vocês foram muito felizes em trazer, mas a gente quer estender um pouco. Foi uma comoção em todo o estado, né? Houve a manifestação do governador, do nosso prefeito, da comandante Civil, deles não conseguia falar. Da Polícia Civil, a gente ouviu os colegas todos viajaram, visitaram, foram à noite, se transferiram para lá, para o 19º Batalhão, querendo notícias, depois tiveram a notícia ruim. Realmente, a minha parte, como eu sempre tenho tratado das questões jurídicas, que eu quero abordar, porque essa é a ponta do iceberg. Quando a gente tenta tratar do problema, às vezes a gente até é um pouco incompreendido, dona Magda, porque vocês começaram a abordar o assunto. Um estava condenado, era condenado e estava solto, tá? E o outro se apresentou no dia para colocar a tornozeleira, não tinha a tornozeleira, e ele voltaria agora dia 28, dia 29 para colocar a tornozeleira. E aí que eu quero chegar no ponto. Veja, traficante com tornozeleira. Ora, ele vai ficar no mesmo habitat, vai indicar lá nos controles que ele está com a tornozeleira, que ele está lá e ele estará traficando na mesma residência. O que a gente, dona Magda, que nos assusta e que eu tenho batido muito aqui, é que tem se feito, pela falta de vagas em presídio, tem se feito uma escolha de Sofia. E tem se achado que o traficante é menos perigoso. Então, para ter lugar para os latrocínios, para os estupradores, para essas coisas, tem-se sido muito tolerante com os traficantes. Mas os traficantes, na verdade, eles permeiam o crime, porque eles estão armados, porque eles querem proteger o patrimônio deles, que é a droga. E eles vivem exatamente nesse submundo. Então, dona Magda, a coisa ela é um pouquinho maior. Enquanto nós não tivermos onde
manter segregado esse pessoal, nós teremos que contar com a tolerância em relação ao tráfico. E aí já tem outra questão também, né? Aqui o tráfico existe porque existe consumo. Né? Uma sociedade tolerante, uma sociedade que esses rapazes, a gente viu as imagens aí, os carros estacionando lá, as motos passam lá o dia inteiro, o consumo não para de vender droga o dia inteiro. E depois vão se solidarizar. Vão se solidarizar com quem foi morto por traficante. Então o problema ele é social, é de uma sociedade que está falida, com os presídios que estão falidos e um sistema de segurança que precisa mudar tudo. E o mais triste, Magda, que eu escutei um vizinho falar sobre que com a sua família também presenciou tudo isso, com crianças de 9, de 4 anos, teve que se esconder embaixo da cama, porque ficou com muito medo, ele, a esposa, e ele disse que esses dois aí falavam que o que eles mais queriam, isso dentro da comunidade, era matar um policial. O que eles mais desejavam era matar um policial. E as pessoas ficaram trancadas dentro de casa. Hoje ninguém se mexeu, ninguém saiu de lugar algum dessa vila. Isso é um horror. Não, é um horror o que aconteceu, um horror o que aconteceu, um horror que acontece todos os dias. A gente percebe que isso já vem acontecendo há muito tempo. E as coisas não acontecem, as coisas não são providenciadas de uma hora para outra. E o pior, não se tem perspectiva disso mudar também. Porque qual é o planejamento? Qual é o planejamento? Não tem planejamento. O governador ia apresentar um planejamento. Cadê o planejamento? Para onde vão essas pessoas? Elas precisam ser tiradas de dentro dessa sociedade. Não existe isso. E o juiz, sinto muito. Enquanto tiver só a viatura da polícia, eles vão ter que ficar na viatura da polícia. Porque botar na rua é menos um policial, é um policial morto, é uma pessoa, um trabalhador morto. Então, assim, não dá para continuar do jeito que tá. Tem que todo mundo sentar e tem que dizer assim, Ministério Público, Governo do Estado, Justiça, todos aqueles que trabalham com isso têm que fazer uma grande força-tarefa. Vamos tirar do meu bolso para construir isso, vamos fazer container, seja lá o que for, não somos nós que temos que pensar nisso. É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul é que tem que pensar nisso, juntamente com todos os entes que também fazem parte dessa questão da segurança pública. É verdade. Gustavo. Eu acho que tudo que tinha que ser dito já foi. É que a gente fica muito revoltada. Sim, desculpa, eu passei mal o dia inteiro. Eu quero só colocar a cronologia da coisa e quero fazer um elogio ao terceiro policial, porque ele teve um sangue frio que eu não teria. Ele viu 2 colegas seus ser fuzilados. Um deles foi fuzilado de forma covarde, porque ele foi alvejado de cima de uma casa, sem nenhuma chance de defesa. Ele estava caminhando e foi alvejado. O segundo policial levantou e foi socorrer o colega, foi buscar o colega e foi alvejado da mesma forma por esse assassino. E o terceiro policial entrou em ação, matou um dos atiradores e prendeu o outro. Ele prendeu. Não, o outro se entregou, Gustavo. Você tá no mesmo. Se entregou. O que eu quero colocar na cronologia é o seguinte, esse policial que sobreviveu... Ele honrou a morte. Honrou a farda. Honrou a farda. Ele mostrou uma frieza e um profissionalismo que eu vou dizer aqui. Eu sei. Eu não teria. Eu também não teria. Eu deixava esse segundo muito mais pesado. Mas muito mais pesado mesmo. Mas ele pensou profissionalmente, como um profissional preparado, como um policial preparado, prendeu esse segundo assassino na esperança de que se saiba agora, né, não apenas as motivações, mas se tinha mais gente na tocaia, enfim. Que é filho do que morreu, né? Então eu quero... 19 anos, já tem condenação. Já tem, claro. Para tentar de tornozeleira. Então eu quero dizer o seguinte, o senhor magistrado que vai cuidar desse caso, esse menino tem 19 anos, daqui 2, 3 anos ele vai estar solto de novo. A gente sabe disso. Não é essa história de, não, porque a justiça, vamos punir, vamos fazer. Não faz porra nenhuma. Não faz. Não faz. Daqui 2, 3 anos ele está solto. É verdade. Vai ser um erro, não sei o quê, uma vírgula que faltou, uma progressão, alguém... Porque a gente sabe que o pessoal da Vara de Execuções Penais esse menino essa coisinha aí, ó. Essa coisinha aí. Nossa. Eu quero dizer ao senhor magistrado que vai soltar essa coisa aí de novo, que ele vai estar condenando
mais policiais ou chefes de família à morte. Porque com 19 anos, esse troço aí, se não morrer, vai matar muito mais gente ainda. Era o desejo deles de matar Era o desejo. Era o desejo. Ele ficou com o desejo. Então, assim, esse aí que vai ser solto daqui a pouco, a gente sabe que vai ser solto, infelizmente, eu recomendo à polícia, já prenderam uma vez, não prendam mais. Isso aí. Não prendam mais. Eu acho que a polícia tem que ter uma atitude diferente em relação a certo tipo de crime. Porque atirar num policial pelas costas e atirar no outro policial socorrendo o colega dele caído, sabe, foi de uma covardia inaceitável. Imagine o cidadão comum, o chefe de família, a mulher na parada de ônibus com a bolsa. Imagine o que esse monstro ainda não vai fazer. Vai se recuperar, vai ficar na cadeia, vai virar bonzinho, vai ser... Não vai não, vai sair ainda pior. Portanto, a chance dele ser preso já teve. Já foi preso, já foi condenado, está solto, fez o que fez. Daqui por diante, senhores policiais, marquem bem. O Eduardo, muitos nossos telespectadores, quase todos eles mandaram um e-mail, mais ou menos com os meus lamentos e sentimentos. Mas o Edu Bauerman faz uma observação, ele diz assim, novamente foi confirmado, bandido não compra arma registrada, nem tampouco tem porte. Traficante só existe porque tem mercado de consumo. E aí a dona Denise diz o seguinte, o usuário precisa ser criminalizado. Além do traficante de entorpecentes, os usuários, os consumidores têm que ser criminalizados. Porque, como bem disse o Ruxo, se não houvesse consumidor de drogas, não haveria traficante. É verdade. E o pacote anticrime do ministro Moro tem que ser aprovado na íntegra. Aí o seu Adão Hoff, o seu Carlos Eduardo da Silva Pinto, todos eles, cada um deles manifestou da sua maneira, mas, em resumo, foi isso que as pessoas disseram. E ao mesmo tempo, sabe aqueles 3 assassinos psicopatas lá de Manaus que mataram o sargento da Polícia Militar de Manaus? Eles foram soltos na audiência de custódia, criada pelo glorioso ministro Ricardo Lewandowski, que veio a Porto Alegre lançar audiência de custódia, aquelas coisas todas. Que é aquele negócio, Chicão, que o juiz pergunta pro bandido, você foi bem tratado, a polícia foi carinhosa com o senhor? O fim de semana está chegando por aí. Quando o fim de semana está se aproximando, eu sempre tenho uma dica para vocês. Pois eu quero dar esta dica agora, para que você que precisa decorar a sua casa ou presentear alguém em especial. Estou falando da Saaf. Conheça a Saaf Decoração e Presentes, que fica em Canoas. Nesta sexta e neste sábado, a loja fica aberta, com muitas novidades para você. Dá uma conferida. A Saaf fica em Canoas, ao lado do viaduto da Boqueirão, sentido Porto Alegre. Na Saaf você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos para a sua casa. Tem também um setor inteiro de quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45. Vale a pena conferir. Chegou também a nova linha de cerâmicas perolatas. Variedade em peças de cerâmicas, das mais simples a mais sofisticadas, a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A loja da Saaf está localizada aqui perto, em Canoas, bem ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Não deixe de conferir. Saaf Decoração e Presentes. É ou não é uma belíssima dica? Não deixe de conhecer a Saaf Decoração e Presentes. Você não sabe o que está perdendo, hein? Carla. Aqui no WhatsApp as pessoas estão se manifestando muito a respeito do policial e a nossa telespectadora, que se chama Alexandra, ela se diz agente penitenciária e faz só uma pergunta: cadê a Maria do Rosário? Agora o governo lamenta, depois as viúvas vão ter que mover mundos e fundos para a pensão. Ainda tem isso. Tem isso, né? A família fica, se já era ruim, fica pior depois disso. Os dois deixaram mulheres. Deixaram mulheres e filhos. A Lena, filhos pequenos. Crianças pequenas. A Lena, que é a nossa telespectadora, se comunica pelo WhatsApp, mas nesse momento se comunica pelo Instagram, diz o seguinte: arrasada com a morte dos policiais, o Marcelo era meu cliente, homem maravilhoso, corretíssimo, honrado e perdeu a vida por marginais. Carla, vi você comentar indignada e com razão, estou de coração partido, beijos em todos. Lena. Olha, o seu Manuel Azevedo diz assim: Magda, vagas nos presídios existem. Palavras de pessoas que trabalham na segurança pública. O que acontece é que separam presos
por facções, sendo que tem que arrumar a colocação de acordo com os comparsas. Caso contrário, será morto pelos outros detentos. E o seu Manuel me fez lembrar uma coisa, que este menino de 17 anos, ele verbalizou... 19 anos, sei que era 17 anos, 19 anos, aquele das orelhinhas assim, ó. Sabe o que ele disse? Que o tempo que ele ficou na prisão foi uma escola maravilhosa. Ele disse isso, gente. Esse menino... O menino disse que o tempo que ele ficou na prisão foi um aprendizado, foi uma escola maravilhosa. Para o crime. Uma escola maravilhosa. Então, assim, mas é o que a gente diz da mistura, né? Outra mudança para ontem é a questão do trabalho. Isso. Entrou na cadeia, tem que trabalhar, amigo. Boa. Ninguém tem que sustentar o bandido na cadeia. A pessoa tem que trabalhar para estar ali, porque ele custa caro por mês para os cofres públicos. Sim. Ah, mas a legislação oferece a possibilidade dele trabalhar por menos 3 dias na pena. Não tem essa possibilidade. Entrou, tem que trabalhar na rua, não é assim. A gente não precisa trabalhar para comer, para botar comida em casa. Ah, mas os direitos humanos. Ah, bom, mas os direitos humanos. Bom, eu quero que eles usam os direitos dos humanos. Por favor, tem que mudar para ontem isso. É o direito dos humanos. A pessoa entrou na cadeia, tem que trabalhar assim como qualquer cidadão para pagar aquilo que está consumindo dentro, né, dentro da cadeia. E mais, o trabalho, ele enobrece. Talvez essa pessoa não fique pensando como esse cidadão aí de 19 anos que saiu de lá querendo matar um policial. Talvez se ele tivesse um ofício, se tivessem parcerias com as empresas e tudo mais, se fosse trabalhar como ferreiro, como qualquer outra coisa, entendeu? Como costureira, no caso das mulheres, talvez essa pessoa tenha alguma possibilidade, mas no mínimo ela tem que trabalhar. E não ficaria aprendendo. Olha aqui, o seu Carlos Eduardo da Silva Pinto diz: um militar é aquele que coloca sua missão acima dos seus interesses pessoais, mesmo que esse interesse maior seja sua própria vida. Porque vejamos, em uma das noites mais frias do ano, onde o mais cômodo era ficar na condição térmica de dentro de viatura, os 2 soldados saíram na caça desses 2 marginais em um beco escuro, botando sua missão acima de suas vidas. E vai meus parabéns aos policiais que, mesmo com o coração sangrando, em dor pela perda dos seus irmãos de farda, trouxeram um outro suspeito vivo, foi o que o Vitorino disse, respeitando a tal Constituição brasileira e tapando a boca de muito jornalista aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil que sabe apenas criticar e levantar mentiras sobre o trabalho policial. Hoje, a verdadeira população de bem do Rio Grande do Sul está de luto. Os verdadeiros responsáveis pela morte dos soldados são os usuários de drogas. Dona Magda, eu acho que isso é bom acrescentar até para ver porque potencializa o risco. Na verdade, eles não foram atrás desses 2. Era uma operação rotineira, né? Que uma equipe de 6 policiais faz. E eles são os que trabalham na Vila Conceição, eles fazem isso, então eles se oferecem a esse risco diariamente. Essa operação, ela acontece rotineiramente, foi essa própria expressão que a Brigada usou. É rotineiro, ou seja, eles estão expostos permanentemente a isso. O que acontece? A fatalidade para nós como sociedade, e que se esses 2, Dona Magda, e nem de perto que a família não pense que eu os quero e considero que eles fossem, quem sabe, motivadores, mas se isso pelo menos, essa desgraça, provocasse a solução para que nós não tivéssemos novos jovens padecendo, talvez fosse. Mas o que eu temo, Dona Magda, é que eu não vejo solução, eu não vejo hoje nós estamos comovidos, o Estado está comovido. Nós não vamos ver Noticiei que o governador se manifestou, o prefeito, né? Mas as atitudes de estrutura que tem que fazer, como vamos fazer, não se vê. Pois deixa, sabe que agora vocês estão falando, me lembrei de uma coisa tão importante, né? Que tem tantas pessoas que fazem doações de uma série de coisas, hospitais e outros. Por que essas pessoas, para que o indivíduo, para que o ser humano, mas humano, não o animal, possa desfrutar dessas coisas, por que não pode investir em presídio, hein? Na construção só, administração é outra coisa, mas a construção de presídio. Nós vamos precisar de um programa só para discutir isso, não, porque aí ela vai começar. Os municípios, ninguém quer receber presídio. Todo mundo quer receber sala de festa. Verdade, presídio, ninguém quer receber. Tá? Precisamos discutir a privatização dos presídios, porque não se tem mais dinheiro público para entrar. Então, eu não quero abordar o programa hoje, mas se nós formos discutir presídio, aí o que eu digo é o seguinte: nós estamos fazendo um programa de 1 hora. Agora, quem tem que pensar a segurança
segurança pública é que tem que resolver isso. Não teve uma vara penal de Novo Hamburgo, se não me engano, que fez um tal do container e tal, com a verba da justiça. Quase mataram. Mataram. Quase mataram o cara que fez, porque vai pra container. Pô, pelo amor de Deus, tem escola que acontece em container, por que não pode ter uma casa de passagem de bandido em container também? Quer dizer, tem algumas pessoas que se movimentam fora do governo do estado, que são da justiça, que também são criticadas quando tomam alguma atitude. Então tá precisando parar também esse monte de crítica quando as pessoas estão proativas, tentando fazer alguma coisa para resolver. Eu vou fazer um pacto situação. com vocês, tá? Eu vou marcar a data daqui 30 dias. Eu vou trazer esse tema para vocês e nós vamos ver então o que aconteceu nesses 30 dias, tá? A doutora Roberta marcou comigo. Tá, eu preciso hoje só... é 28 de junho. Eu preciso só manifestar o e-mail da Amanda Stahl. 27, obrigado. E digo que a Amanda, até agora, das coisas que eu li, tem mais gente, eu acho, não sei. Ah, não, a Amanda Stahl faz ela alonga aqui. Ó. Primeiro que ela diz o seguinte: gostaria de saber o que a Maria do Rosário tem a ver com isso. Apenas um pensamento de senso comum, sem embasamento, botar o nome dela nesse assunto ao cobrar algo, como se ela individualmente fosse responsável por todos os assassinos do Brasil. E aí ela... Dá para lembrar o senador Paulo Paim também. Gostaria de saber do Gustavo Vitorino o que os direitos humanos têm a ver com os presos não trabalharem. Gostaria que o Gustavo mostrasse pelo menos uma declaração de alguém que represente os direitos humanos, dizendo algo nesse sentido. Não existe, não vou dizer para ele que tudo isso que ele está mentindo, que ele vai ficar bravo. Tá, então quem é eu não dou. Amanda Stahl. Dona Amanda, gentilmente eu vou lhe responder na qualidade de uma dama, a senhora merece a minha consideração. Embora, como a Magda disse, a senhora usou palavras inadequadas. Então, vou dizer uma coisa para a senhora. A Comissão de Direitos Humanos, a Divisão de Direitos Humanos do Ministério Público Federal, trata do departamento, é o primeiro a pular quando, por algum motivo, algum desses vagabundos entra na fase do coitadismo. A Defensoria Pública, hoje, se tornou praticamente um braço de defesa da bandidagem. Dia desses eu fiquei revoltado quando vi que a Defensoria Pública não queria que os líderes do tráfico fossem para outros estados. Aí eu fiquei mais assustado ainda quando eu vi que os juízes das varas de execuções penais de Porto Alegre também se colocaram contra o pedido encaminhado à Justiça para que os líderes do tráfico do Rio Grande do Sul fossem presos em outros estados. Então, assim, o sistema está podre, assim. A turma de direitos humanos... A senhora já viu a Comissão de Direitos Humanos como é que é? Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Teve uma sessão essa semana para ouvir o Greenwald, o rapaz aquele do Intercept. A senhora viu as pessoas que estavam lá? Viu o que disseram? Viu o que dizem? Viu o que essas pessoas fazem? A senhora já viu os projetos que essas pessoas apresentam? É da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Então, assim, é sim uma questão de direitos humanos. Eles são absolutamente contrários, alegam que o Brasil assinou o Pacto de San José e que, portanto, penas humilhantes ou penas muito duras não podem ser aplicadas no Brasil. É triste dizer isso, mas é uma realidade. Se a senhora faz parte de alguma instituição de direitos humanos, é uma pena. Agora, tente defender a sua instituição ou o seu conceito com argumentos, não com ataques. Olha, que eu só acho... Não, fala, Ana. Já que todo mundo se manifestou dessa maneira um pouco mais emocional, às vezes as pautas dos direitos humanos, elas são muito ligadas quando surgem esses assuntos, mas acho que dentro das propostas e dos projetos, quem puder, quem tiver a oportunidade de ler, vale a pena, porque não é tudo que se torna, né, desnecessário, algo que não é proativo, que não são pessoas do bem que querem mudar a sociedade. Eu acho que em alguns momentos até a gente se equivoca, mas, claro, a gente vive nesse momento emocional, é uma coisa que sensibiliza a todos nós. Eu fiquei muito sensibilizada por ter parentes que atuaram na Brigada Militar. A gente sabe que são pessoas que doam a vida literalmente para salvar as nossas, mas a gente também coloca que até a Carla trouxe no início do programa uma pesquisa que fala que a educação é o que causa mais insatisfação. E infelizmente a gente tem que criar um sistema onde o crime não compensa. Porque a gente vê jovens em situações muito complicadas, que vivem assim, tem escola, não tem greve, não tem professor, não tem, voa, não vai. E às vezes eles recebem R$1.000 para fazer um corre, para levar um pacote de lá para cá. Daqui a pouco 1.500, daqui a pouco 2.000, daqui a pouco 5.000 já está pegando uma arma. Então, e esse sistema a gente coloca, é um jovem que tem um intento, o objetivo da vida é matar outra pessoa. É matar uma pessoa que significa algo para ele. E a gente fala, infelizmente, esse sistema compensa, porque as pessoas, esse menino deveria estar com tornozeleira, deveria estar na cadeia, não deveria estar lá
plenamente isso, participando do tráfico, a gente fala todo mundo tem uma parcela de culpa, mas infelizmente a educação também no país não cria essas oportunidades para que esse ciclo vicioso acabe. Tem um telespectador que fala, o Giovanni de Sapucaia. Só uma pergunta. Primeiro ele falou esse do container. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Boa noite. O que é mais importante, construir escolas ou construir presídios? Vocês são especiais. É o Jardel de Uruguaiana. Os dois. Quero responder. Os dois, exatamente. Não, Carla. É que um é uma solução a médio e longo prazo. Exatamente. E o outro precisa uma solução para amanhã. Porque nós estamos falando... Isso aconteceu ontem. E hoje tem uma equipe de brigadianos entrando, não nesta vila, mas em outra. E exposto lá. E tomara que eles não venham a ter uma bala perdida. Então, esta solução é para hoje. Agora, concordo que nós só consertaremos uma nação como tudo através da educação. Chicão, para concluir o nosso assunto. Mas eu vou concluir do ponto de vista histórico só. Eu não vou entrar no detalhe da razão, que já foi exposto tudo. Só vou... Esse crime bárbaro que chocou todo mundo, eu fiquei chocado, todos ficaram. Isso aí, ele é uma herança da esquerda brasileira. Por quê? O Mari vai agora conferir. Ilha Grande, filme, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Foi preso, foi para Ilha Grande. Na Ilha Grande, os militares mandavam todos comunistas, esquerdistas, esses caras que inventaram o PT, direitos humanos, que eu acho que é a ralé brasileira, na minha opinião. Tudo para Ilha Grande. Ali nasceu o Comando Vermelho, na Ilha Grande, diretamente ligado com a esquerda brasileira, que os militares confinavam na Ilha Grande. Essa esquerda brasileira, ela sempre foi concomitantemente ideológica, ligada à esquerda venezuelana, à esquerda cubana, da Nicarágua, da Guatemala, onde proliferam essas gangues que fazem o terror que nós vivemos nesse mundo. Porque num modelo militarista não existe isso. Num modelo militarista não existe isso. Esses mártires que foram os brigadianos estariam vivos. Porque o Vitorino não cansa de falar que o MST não invade fazenda, não faz um terrorismo, isso aí estimula o terror urbano também. Então, os direitos humanos que trata esses bandidos e assassinos como pessoas marginalizadas pela sociedade, vítimas da sociedade. Na realidade, vítimas somos nós. Então, deputados da esquerda que visitam e proliferam ideias beneméricas para essas pessoas também são os culpados. Então, está literalmente ligada à esquerda brasileira esse tipo de crime. Quem disser que não, porque não conhece a história. A história prova isso aí. E não é eu que estou falando, isso é um fato que aconteceu. Quero dizer que não conheço a história. Posso mandar um abraço? Não, porque eu tenho uma notícia importantíssima para dar, principalmente para quem tem perda auditiva ou pode vir a ter. Eu quero dizer que a Mais Sons, Clínica da Audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. E isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Essa tecnologia é a mais moderna do mundo. Eles são aparelhos invisíveis, automáticos e com uma adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando assim a audição, consequentemente a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, eu sugiro a vocês que liguem para este telefone, 3061-7373. Se não for daqui, dessa região, use o prefixo 51 3061 7373 e agende uma avaliação e um teste auditivo. E olha só, aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Sabe por quê? Porque o número de aparelhos com esta tecnologia de indução magnética é limitado. Você não pode perder esta oportunidade. Desculpa, Roxo. Dona Magda, é porque eu lamento, a gente está tratando um assunto super emotivo e as pessoas tentam ter um oportunismo político de tentar, trazer uma questão política para uma coisa dessas. Eu quero manifestar, eu não tenho que defender ninguém, eu não tenho que defender direita nem defender esquerda, mas nós estamos defendendo questões sociais, questões estruturais, questões que precisam solução e a gente quer trazer um oportunismo
oportunismo político de dizer que o culpado é álcool, é beber, o culpado é ser. Respeitosamente, isso eu repudio. Não é isso que e não quero ficar em silêncio. Não que acho que não seja culpado também. Acho que culpados somos todos nós. Agora, nesse simplismo, e se a gente silencia, parece que a gente concorda. Mas quem sucateou a polícia? Foi os governos PT, sucatearam a polícia. Quem sucateou o exército, deixaram as nossas fronteiras com toda a América do Sul aberta, Roberta, onde passa droga, passa arma, passa tudo. Quem não quis fazer contratos de extradição de marginais com os americanos foi os governos PT. Investiram um pouco, Ruxel, investiram um pouco. Desarmaram a população. E na realidade, assim, o fato de quando a gente diz assim, ó, vamos ser mais duros com a criminalidade, não quer dizer que a gente não vá cuidar da questão dos direitos humanos, é óbvio. Mas é mais ou menos quando tem aquela situação em que tu tem um filho que está revoltado na tua frente. Quando a pessoa está em transe, que é o caso da nossa situação de segurança no nosso país, a gente tem que simplesmente ser firme e duro, sim. E colocar limites claros para que as pessoas entendam que, sim, toda ação tem uma reação. E vai pagar pelo o que fez. E vai pagar caro pelo que fez, porque o crime não pode compensar. Roberta, é que a conotação, o que se repudia é que a conotação que se dá... Não se falou, não falei isso, né? A conotação que se dá é que parece, primeiro, que só o Rio Grande do Sul tem direitos humanos. Que não é uma coisa que exista no mundo inteiro e é uma necessidade que o mundo tem. E quando se fala aqui, quando se está numa discussão super doída, que é isso que ocorreu, tipo assim, que é a Maria do Rosário. O que a Maria do Rosário tem a ver com isso, pessoal? Respeitosamente, por mais que odeiem ela, ou por mais que odeiem o partido dela, ou seja lá o que for, entendeu? Tudo tem que ser nesse estado aqui, tem que se trazer um oportunismo. Lados, né? Lógico. Porque o Lula, por isso que eu estou dizendo. O Lula, quando morreu a esposa dele, disse a mesma coisa. Mas é isso que eu falei, eu usei oportunismo político em todo e qualquer assunto. Então eu vou dizer hoje, o Cebolinha vai fazer um gol e a culpa vai ser da esquerda, porque ele joga pela esquerda e ele vai fazer o gol. Metade da situação em que se encontra, essa situação que todos nós hoje lamentamos, está em razão de quê? De leis. Quem é que faz as leis? Deputados e senadores. Tá aí a vergonha que ontem a gente teve que engolir do Senado e da Câmara, quer dizer, o nosso Congresso Nacional. Então, sim, os governos passados são responsáveis, sim, pelo que está acontecendo. Lá, Roberta? É nesse sentido que o público e os telespectadores estão se manifestando com toda a razão. E só por uma coisa, só para não ficar, eu bato mais uma vez da importância dos direitos humanos, porque eles existem, eles ganham força em 1945 com as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Hoje eles têm diversas plataformas que são interessantes, são essenciais, porque a gente fala de sexo e exploração infantil, a gente fala de tráfico e prostituição de mulheres que não querem participar desses sistemas, a gente fala da questão da Palestina, questões tão importantes, e que existem pessoas sérias que defendem essas pautas, e a gente fala, o oportunismo não pode ser relacionado, infelizmente, a gente fala direitos humanos, mas a gente não pode prostituir um termo que é tão importante desde 1945, fazendo a diferença no mundo. Mas não é uma questão de oportunismo, né? É a questão seguinte, vai ter gente dos direitos humanos no enterro dos brigadianos? Vai ter gente dos direitos humanos se manifestando na televisão contra esse assassinato cuidando brutal? Das famílias. Não vai ter. Não, porque os direitos humanos vão estar vibrando com a morte. Os direitos humanos estarão fazendo um baile essa noite comemorando a morte dos 2 PM. Essa é a conotação que se dá, pessoal. Quando vocês falam com essa ira contra direitos humanos, que é uma coisa que existe no mundo inteiro, parece que vai ter uma festa no Comitê dos Direitos Humanos comemorando a morte dos policiais. Essa a minha resignação. Tu acaba fazendo uma defesa de uma coisa que tu até nem tem conhecimento, não participa, mas que é evidente que é necessário. Nós precisamos proteção ao ser humano, de todos os seres humanos. Marco Barcelos, Marco que começou com o assunto. Eu gostaria de trocar o assunto. Eu quero fazer uma homenagem. Tá, mas antes de trocar o assunto, deixa eu falar. Eu queria só dizer o seguinte. Quem deformou a expressão direitos humanos no Brasil, e eu concordo que ela é deformada, quem deformou foram os próprios membros e propaladores de direitos humanos. Exatamente. Porque você vê, por exemplo, quem foi que se manifestou quando aqueles 4 policiais lá em frente ao Hospital Cristo Redentor trocaram balas e mataram 4 bandidos que tinham atirado neles alguns minutos antes? Quem é que se manifestou ali? Vamos investigar a conduta dos policiais. Hello? Então, sabe, a expressão direitos humanos, eu concordo, ela existe no mundo inteiro. A própria ONU tem um comitê de direitos humanos que tenta, com seriedade, tratar as coisas, mas o direitos humanos se liga à fome,
se liga a falta de atendimento médico, não se lida vê se direitos humanos se mete, por exemplo, com as prisões na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, eles não se metem nessas prisões. Você vê direitos humanos, por exemplo, na França, criticando conduta policial. Quando o Jean Charles foi morto lá na Inglaterra, a imprensa brasileira tentou ouvir o Comitê de Direitos Humanos do Parlamento inglês. Sabe o que eles disseram? Olha, a gente lamenta, mas os policiais cumpriram a lei. É isso aí. Então, sabe, quem deformou a expressão direitos humanos no Brasil foram aqueles que usam os direitos humanos para se promover. Para se promover politicamente, para se promover pessoalmente, sabe lá com que intenções se promover. Direitos humanos é uma coisa séria, mas quem destruiu os direitos humanos são aqueles que exatamente pregam os direitos humanos no Brasil. E com relação ao que a Roberta se manifestou a respeito do Congresso, que vota leis e tal, dos últimos anos, sim, no Congresso nós temos pessoas de direita, de esquerda, de centro e de todos os tipos. Então, estão representados todos os vieses que tem. Isso. Mas, nos últimos anos, e aí eu acho que vem a questão da esquerda, Ruja, durante todo o tempo do governo do Lula e da Dilma, né, nos dois do Lula, no primeiro da Dilma e no segundo, se deu sim uma política pública em favor das minorias, que de uma parte é importante, mas se focou muito nisso. Por exemplo, vamos dar uma bolsa auxílio para o presidiário. Uma bolsa auxílio para o presidiário. Então, assim, várias políticas públicas que foram feitas durante e não deram certo. E hoje a realidade mostra isso. Não adiantou tratar com aquela coisa do Estado patriarcal, de dar, e de não exigir de volta um respeito, entendeu? Tudo isso vem a gente está colhendo frutos de governos de esquerda, que estiveram no poder durante muito tempo no Brasil. Carla, essa é a leitura que eu faço. A Bolsa Presidiário, por exemplo, que não é questão de defender, a Bolsa Presidiária é para que exatamente a família deste presidiário não seja compelida a ir roubar também, porque se tu não tem o que comer, se tu não tem o que fazer, tu faz. Eu vou entrar no presídio e a minha família vai ficar com uma Bolsa Presidiária. Eu não tenho conhecimento para discutir, eu não tenho conhecimento, por isso que eu estou dizendo, nós escolhemos um dia emocional para trazer uma discussão de qual nós não temos elementos, e é muito chute aqui, é muita demagogia. Não, isso não é chute, isso aconteceu. Eu estou dizendo, os efeitos disso que nós não temos, eu não tenho para discutir contigo estatística, assim, se a Bolsa Presídio evitou com que tivéssemos dezenas de assassinatos ou dezenas de outros furtos de famílias que ficaram desprovidas por erro do seu pai, que tem que cumprir uma prisão e lá ficar segregado. Esse era o objetivo do auxílio presídio. Não era dar prêmio para quem foi preso. Esse era o princípio da Bolsa, desta Bolsa. Porque não dá oportunidade para as pessoas que estão fora para poder fazer um emprego, um ofício? E por que não botar para trabalhar os presos dentro da cadeia? Deixa a Roberta falar, que a Roberta sobre isso tu já falou e nós concordamos. Eu não vi ninguém contraditar essa tua ideia, né? Que eu estou tentando, eu quero contribuir, porque eu acho que o que a Carla está dizendo muito bem no meu ponto de vista. Assim, as tuas palavras hoje são fantásticas. É o seguinte: enquanto existe cidadão de bem querendo essa bolsa e não ter bolsa, e hoje, inclusive, eu tinha assuntos sobre FIES, sobre uma série de estudantes que estão perdendo o seu incentivo do governo federal para estudar, para fazer seu ensino superior, e aí tem um presidiário que ganha, a família ganha uma bolsa que um cidadão de bem não ganha, tá injusto. Então, quando a gente tem uma sociedade mais igualitária e a gente dá essa bolsa a um cidadão, uma família que está lá por uma razão em que houve uma criminalidade de um dos membros da família, ok, mas nós estamos falando de um país de terceiro mundo, onde as desigualdades são absurdas. E a criminalidade tomou conta. Exatamente. Em todos os lugares. Tem trabalhador que não tem dinheiro para dar para a família, que não tem bolsa, não tem acesso à bolsa. É uma pessoa que está atrás do emprego, que vai para a fila do emprego, que está querendo trabalhar e que não tem dinheiro para botar a comida no prato do seu filho. E a mulher que perdeu o marido e os filhos que perderam o pai nas mãos desse bandido. Exatamente. Qual é a
Talvez a gente pudesse combinar como aqui a gente rapidamente, a gente não é especialista, mas, por exemplo, por que o preso não entra, começa a trabalhar e aquilo excedente, aquilo que ele produz, que é lucro, é enviado para a família? Peço desculpas àqueles que ainda continuam mandando e-mails e WhatsApp, enfim, ainda sobre este assunto que tomou conta de boa parte do nosso programa. A gente vai ter que tocar as outras manchetes que nós demos também, mas esse é um assunto que toda hora a gente vai estar falando, e essas 2 mortes, esperamos todos nós, não serão esquecidas, pelo menos por nós, em tão pouco tempo. Ana. Falar em não esquecer, tem muitas mulheres que, com a correria do dia a dia, com as preocupações, com o mau humor, às vezes esquecem de cuidar da pele, então passa na Del Mundo, lá do Praia de Belas ou do Barra Shopping Sul. Tem uma loja lá especial esperando você, muitos produtos da Clarins. Amanhã, look all Clarins para vocês, garotas, para ver se vocês vão aprovar. Gustavo Vitorino, fale. Vou mandar um abraço para a dona Jani, lá de São Leopoldo. Dona Jani, grande abraço. A senhora que curte o nosso programa, um grande abraço, esteja sempre com a gente aqui. E pro genro dela, o Anderson. Abraço, Anderson, toda a equipe aí. E queria convidar as pessoas para, nesse final de semana, no sábado, lá na Gola, tem uma festa junina muito legal. Sábado pela manhã eu vou estar lá, junto com o Paulo Pérez, toda a equipe da Gola, mostrando a linha em fio Escócia. Fio egípcio, não é? Fio egípcio. É um negócio bem legal. Vitorino, aliás, aproveito e dar o meu abraço pessoalmente para o Paulo Plet, que fez aniversário agora. Essa semana. Exatamente, mandei beijos, então aproveita a festa junina e leva um presente para ele, só não leva a camisa. Ele disse que é 29, alguns falam 67, vamos ficar... vamos ver do que se trata. Vamos também conferir as nossas manchetes, Dr. Ruschel. Dona Magda, a minha manchete foi de uma comemoração extraordinária, porque eu exasperei todo o meu mau humor ontem com o judiciário, trazendo a lembrança dos nossos telespectadores, é que aquele senador de Rondônia que estava cumprindo... O amigo da Carla? O amigo da Carla, que estava cumprindo uma condenação criminal em casa... Ele não satisfeito, ele pegou o seu advogado e pediu que este peticionasse um direito para que ele pudesse ir ao Caribe, dona Maria. Ao Caribe, porque afinal é um lugar legal para ficar. Ficar preso é chato. Em casa, sempre a televisão, a mesma mulher. Opa, por essa parte. Que é isso? Não tem bebida, não tem cassino, não tem pode, jogo. Mas não pode, a condenação não pode beber, não pode jogar. Mas então o moço queria ir pro Caribe e um Ministério Público, um procurador e um juiz lhe concederam. E aí nós dividimos aqui com a bancada ontem, porque era um inconformismo, até pra gente que milita no direito, a gente, eu digo, desses desavenças que a gente tem é uma coisa, mas a gente precisa acreditar que existe um mundo ali adiante, né? Tem que existir o bem comum um pouquinho adiante. Então nós discutimos aqui e lamentamos. E felizmente, ontem, ainda à noite, de ofício, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Alexandre Moraes, deu um canetaço, não só suspendendo a viagem em caráter definitivo, não só suspendendo, mas pedindo o passaporte deste senador para que ninguém mais possa fazê-lo, proibiu o juiz de Brasília que se manifeste sobre qualquer pedido deste caso, e aí tomou 2 providências, dona Carla, que é a senhora que milita no direito também, que eu achei extremamente importante. Ele mandou ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e ao mesmo Conselho do Ministério Público, para que examinem se há irregularidade na decisão. Não é erro, veja bem, não é patrulhamento sobre a decisão de mérito, mas se não há irregularidade, porque foi concedido aquilo que eu bradava ontem. Férias dentro de condenação criminal, por isso que eu dizia, no sistema mundial e não existia isso, né? Então o ministro foi muito além, agora já entrou também o pedido da Raquel Dodge, também pedindo a impugnação oficial, mas preciso fazer justiça que o Alexandre Moraes já tinha se antecipado e feito de ofício. Então o moço não poderá, dona Magda, ir para o Caribe, ficar seus 18 dias a uma diária morte. E o importante é que ele se esclarecido, para que vocês não façam mau juízo dele, não era com erário público, ele ia com as próprias expensas. Por isso que eu tô dizendo que ele ia trabalhar. É o que eu disse.
que faltava. A Roberta falou bem que ele ia tratar das granas dele fora daqui, né? Ele ia pra trabalhar, porque afinal de contas ele deve ter muito dinheiro escondido. Falando em grana, tu tá com a grana aí, né? Quer dizer, pelo menos a Petrobras, tu acha que tá com a grana? Na verdade, Magda, quem tá com a grana somos todos nós, o Tesouro Nacional. Onde tá o meu? Acontece o seguinte, Magda, que a Caixa, nessa quinta-feira, tá, na Bolsa de Valores, ela levantou 7 bilhões de reais com vendas das ações da Petrobras. O governo federal, ele está com um movimento onde todas as estatais, eles estão incentivando as estatais a vender os seus ativos. No caso, o objetivo dessa oferta de ações, onde a Caixa então levantou esses 7 bilhões, foi devolver ao Tesouro Nacional, né, um empréstimo que havia sido dado à Caixa na época, alguns anos atrás, justamente para aumentar a oferta de crédito no país. Com isso, ajuda o governo federal na redução do rombo das contas públicas. Então, esses 7 bilhões vai ir para o nosso tesouro. Sim, porque é um débito que eles têm. Exatamente. O que também é relevante no que aconteceu hoje, aliás, nessa quinta-feira, é que a oferta de ações da Petrobras, de 240 milhões de ações ordinárias, que foram vendidas na Bolsa de Valores de São Paulo, 25% foi oferecido a pessoas físicas. E isso mostra que é um estímulo do investimento individual na nossa Bolsa de Valores. Também um dos aspectos relevantes dessa transação é o fato de que dessas 25%, todas foram vendidas, foram compradas por investidores pessoa física. E essa demanda foi acima do esperado. Normalmente, numa oferta secundária, apenas 10% é alocado a pessoas físicas. Então, é a relevância de que o Brasil é um país que tem muito poucos investidores, pessoas físicas, aqueles que têm carteiras próprias de ações, né? E eles são muito importantes no desenvolvimento do mercado de capitais. E um mercado de capital bem desenvolvido faz com que a economia, a longo prazo, seja muito próspera. Então, é realmente aqui uma informação positiva da nossa quinta-feira. Falando em informações positivas, né, também a informação que nós tivemos nessa noite, que o Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, ordenou o arquivamento da representação disciplinar contra Deltan Dallagnol, que foi aberta, né, a partir do vazamento das mensagens, do celular dele, enfim. Para Rochadel, não se pode atestar a veracidade das mensagens publicadas pelo site do amigo do Gustavo, lá, o Glenn Greenwald. E ainda que sejam autênticas, Deltan não cometeu nenhuma infração ética. Você sabe que a Rua da Praia nunca mais será a mesma, né? Por que não? Hoje, Chicão Tofani foi visto fazendo selfies, dando abraço, beijos na mas bochecha. Ele estava, então, com febre. Não, dando abraços, fazendo selfie. Não, e dando beijo na bochecha. Indiscriminado. Chicão Tofani hoje parou a Rua da Praia. Chicão Tofani, o que tu anda fazendo tanto no centro da cidade? Antes era o mar. Ocupando o lugar do mar. Eu visito amigos, como eu faço várias historias de relógio, ainda o centro do relógio é lá na Galeria do Rosário. Agora entendi. Ana, por favor, a tua manchete. Temos uma manchete positiva, porque também temos motivos para comemorar que esse final de semana, no domingo, se comemora aqui em Porto Alegre, então, a Parada do Orgulho LGBTQ+. Isso quer dizer, as pessoas, mas vai atrapalhar o trânsito, vai tirar o pessoal ali da Orla do Guaíba, não vou poder passar. Mas isso quer dizer 20 milhões de reais para Porto Alegre. Isso é bom. Porque 75% do público, que se espera de 150 a 200 mil pessoas participem de todas as atividades que começam na sexta-feira. Hoje já começam as atividades no Centro Cultural de Porto Alegre. Elas já começam, já estão aí para quem quiser se inscrever, vá lá no site do evento. Mas a gente coloca que o gasto médio dessas pessoas vai ser R$250 básico. Começa aí. E a gente fala que o público LGBT, até na questão do turismo, do mercado, hoje é um dos públicos que mais tem dinheiro para investimentos, numa época justamente que a gente fala de crise. E 75% do público dessas 150 a 200 mil pessoas, elas vêm de outras cidades. Ou seja, elas vão ter que gastar com hotel, vão gastar com restaurantes,
vão gastar com produtos que serão comercializados em alusão ao evento, então isso é muito positivo. Então a gente coloca que tudo que vem para agregar, vem para colocar até o ano hoteleiro que vem sendo importante, a questão da Copa América. Que é da mal das perninhas. Um evento também nesse meio termo, aí, um pouco fora da curva dos eventos esportivos, pode ser positivo, porque 95% dos hotéis, na data que não teriam jogos na Arena do Grêmio, agora também estão ocupados pela parada. Marli Barcelos, os aniversariantes de hoje, Marli, eu vou mandar um abraço para a cidade de Estrela, para os meus amigos Clori Borges e a dona Marli, que assistem o programa todos os dias. E vou cumprimentá-los em alemão. Estão nos assistindo, Guten Abend. Vão dormir, Gute Nacht. Primeiro que eu quero falar vai ser o Sr. Paul von Mauser. Mauser criou uma Gewehr. O que significa Gewehr em alemão? Uma pistola, famosa no mundo inteiro. Quem é que não conhece a pistola Mauser? E a espingarda Mauser. Hoje seria o dia do aniversário de Herr Mauser, que foi um homem fantástico. O Hitler se matou com uma Mauser. Depois eu vou falar do João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, essa figura extraordinária de quem eu sou fã de carteirinha, que falava diversas línguas desde que tivesse os seus dicionários, né? E eu adoro línguas, porque eu tenho sempre meus dicionários lá, vou procurar para falar um pouquinho, pelo menos um pouquinho das línguas. Eu tomei nota de uma frase do grande João Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, né? Que falava das coisas do sertão e falava das coisas do interior de Minas Gerais. Ele disse o seguinte: eu quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. Eu quase nada sei, mas desconfio de muitas coisas. Seu João Guimarães Rosa, essa grande figura da literatura brasileira, um homem extraordinário que nos legou tantas palavras maravilhosas e tantos pensamentos realmente audazes para a sua época. Primeiro correspondente de guerra brasileiro, né? Temos Vladimir Herzog, jornalista brasileiro que foi morto na cela do DOI-CODE em São Paulo. Ele morreu muito jovem, não tinha 40 anos de idade. Um dos maiores crimes, uma das maiores atrocidades cometidas naquela época contra um diretor de programação da TV Cultura, Canal 2, lá de São Paulo. Um crime que foi esclarecido e graças ao general Geisel, na época presidente, foi demitido o comandante do Exército naquela região lá em São Paulo, da segunda região lá em São Paulo. Newton César. Newton César foi um cantor muito famoso que hoje completa 80 anos de idade, que gravou uma música chamada A Namorada que Sonhei. A Namorada que Sonhei foi um grande êxito na sua época e depois também gravou outras músicas. E Zezé Mota, outra mulher fantástica, né? Criou um tipo espetacular na televisão, no cinema e também nas novelas. Isabelle Adjani, que fez Rainha Margot. Essa mulher é lindíssima. Essa mulher fez filmes maravilhosos, além da Rainha Margot, ela fez outros filmes também, cujo o nome agora também não estou me recordando. Ollanta Humala, político peruano que está na cadeia, presidente, graças ao Odebrecht. Graças à Odebrecht, essa grande empresa brasileira que está por detrás de todos esses escândalos com a Petrobras, etc. Aliás, está saindo um livro que eu não tenho, mas vou ler esse livro com certeza, escrito por a dona Raquel, que é uma jornalista de São Paulo, a respeito da vida do Joesley Batista, dos irmãos Batista. Falaram que tu não consegue ter estômago. Tu tem que ter estômago para ler esse livro. Wagner Moura, deixa eu só encerrar aqui, por favor. Wagner Moura, ator, porque eu não consegui falar até agora, no momento que eu estou falando, eu não interrompi ninguém, pelo menos deixa eu falar dos meus aniversariantes. Né? Wagner Moura, ator e músico brasileiro, completando 43 anos de idade. E, finalmente, Camila Queiroz, atriz e modelo brasileira, completando 26 anos, é uma moça bonita e talentosa. Obrigado, Magda. Sim. Eu queria comentar que esse livro do Joesley diz que tem que ter estômago. Vários empresários estão tentando ler, não conseguem. Já tem até uma brincadeira de quem conseguir terminar, comentam com o outro. Mas, assim, eu gostaria de trazer aqui o ministro do Supremo Gilmar Mendes deu uma entrevista numa televisão, enfim, e vários telespectadores mandaram fotografias para mim para dizer que o Gilmar Mendes resolveu imitar o estilo fashion do nosso Chicão Tofani. Vejam só, olha aí, 20 anos, isso aí. Será que dá para mostrar? Marli Barcelos, eu sei que tu tá bravo, furioso. Não, tá sim. Não, é porque eu acho que não há respeito.
Não há respeito aqui. Então tu tem ele que me dizer cortou, isso, tu tem ele que me dizer cortou. isso, Eu ia vai pra falar a casa respeito do João engasgado. Guimarães Rosa. O senhor me corta também, me cortou hoje diversas vezes. Eu sempre dou a palavra pro senhor. Não. Entendeu? Então é isso aí. Cada um tem o seu jeito de pensar, o seu modo de pensar, mas tem que respeitar o colega, o companheiro. Senão não adianta eu estar aqui. É verdade. Não adianta eu estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Sentado, olhando aqui para as mulheres bonitas da mesa, então não tem. Sobrou pra nós as bonitas. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma boa notícia. Falaste pouco, mas eu tenho uma boa notícia pra te dar. Não tem. Tenho uma boa notícia pra te dar. Brigando contigo. O teu livro da Maria Tereza Goulart já está a caminho. Muito obrigado. A pessoa entendeu e já está providenciando o teu livro, tá? É uma coisa que tem, aliás, uma campanha na televisão. Eu respeito. Tem que respeitar. Mais uma vez, desculpe, seu Mário. Não, é o Vitorino. Estou brigando com o senhor, meu Eu não interrompi nada, sei lá quem é o Guimarães Rosa, quem é? Eu conheço. O que é isso? Mostraram Não, é isso que eu quero mostrar, Magda. Eu quero mostrar que o Gilmar A coisa é tão imperceptível que, se for falar de direitos humanos tem que ser colocado de uma forma. Tem dois aspectos importantes a serem vistos. Tem um lado e o outro lado dos direitos humanos. Poxa, tem coisas que são absurdas em nome dos direitos humanos e tem coisas que são maravilhosas através dos direitos humanos, desde a Revolução Francesa, da Revolução Russa. Basta ler um pouquinho. Aqui no Instagram, boa noite, que saudade do tempo em que nas brincadeiras de policial e ladrão, todos queriam ser um policial. Obrigado e abraço, é verdade. Eu lembro muito bem que tinha essa brincadeira. Comentário e todo mundo irônico, primeiro, mas triste. Todo mundo queria ser o policial, porque o policial era, né? Era o mocinho. Era o mocinho, era quem realmente prendia. Exatamente. E hoje em dia tem gente que quer ser bandido. Olha aqui, ó. A gente aqui mata a cobra e mostra o pau. Olha aqui, ó. O ministro, essa simpatia toda, que tem um relógio em cada pulso, ó, tá vendo? Dá pra ver bem direitinho aí, né? Te imita, Chico. Ele podia imitar. Chicão Tofani, Ele podia imitar o caráter do Chicão Tofani. Exatamente, caráter. Mas veja que todo mundo tem um lado bom. Todo mundo tem um lado bom. Caráter militar. No WhatsApp, boa noite. Olha, a Ana resolveu o problema. Os presos plantam e produzem para as suas famílias não caírem no crime como eles caíram. A Neuza. E tem outras pessoas que disseram isso também. Assim como. Nós brincamos, eu e a Carla. Vamos protocolar! Vamos pra vamos agora, não resolve. Exatamente. Eu tô nessa, tô contigo, Roberto. Na China, os presos rural, os presos fazem bola de futebol, fazem tênis, fazem... Mas aqui também as mulheres no vídeo fazem Lembra aquela encrenca que deu com a Nike lá? Que me chamou a fábrica da Nike todo mundo junto não adianta. A fábrica da Nike na China usava presidiários. Usava presidiários. Aí o movimento dos direitos humanos dos Estados Unidos fez campanha para parar de comprar a troço da Nike. Não, e aqui no Facebook eu falei costura para as mulheres e tal, daí já teve gente que me diz a Carla é machista, costura para as mulheres. Não tem problema, essa é uma habilidade. Agora eu acho que todo mundo da bancada tem que pedir desculpa pro Mário, né? Não, eu não tenho. Não, eu até sou muito responsável porque eu tento controlar o programa, mas todo mundo falando inflamadamente não deu. E o Mário não é mal educado, né? Não é, o Mário é um dia. Porque se o Mário... Eu não corto ninguém. Se o Mário fosse mal educado, pelo ele ia dizer contrário, eu chamo os outros para compartilhar. Mas já te disse que tu não pode ser só bonzinho. Mas cada um tem uma índole. Cada um tem um jeito de ser. É verdade. Mas ainda só sobre essa questão de... que nenhum político me copiou, que pelo menos deu os direitos da proposta para mim e para Carla. Porque a questão de quem sabe trabalha, consegue enviar o montante daquilo que não se sustenta para as suas famílias, com um valor justo e aceitável, porque não adianta nada colocar uma hora trabalhada a R$1, que também... trabalho escravo também. Mas a gente coloca assim, e dentro dessa possibilidade, a gente fala que existem obras, setores básicos de serviços, um curso técnico inserido dentro da vivência dessas pessoas que estão lá naquele universo, pode até gerar, quem sabe, uma futura oportunidade. Uma pessoa que vire um encanador, a pessoa que vire um marceneiro, uma pessoa que aliás, é uma mão de obra que tá não tem. E quem diz que sabe fazer cobra uma fortuna e muitas vezes abre uma parede ou troca um cano e fica uma porcaria, tu não tem pra quem reclamar.
tá precisando Então já dessa profissionaliza, já sustenta, já Mas a cria... Magda falou de uma forma, hoje deu estourou o portão da minha casa, o cara ficou 5 minutos recebendo um telefonema do Celso Rotti. Foi pra casa do Celso Rotti. Claro, te largou ali. Ele arrumou, papá, fiz um rolo com ele, mas ele disse que atende 10 a 12 pessoas por dia. Tem uma grana mais cara do portão. Dinheiro aí. Já vendeu um livro pro cara do Não dava pra fazer. Não dava pra fazer o portão do Dr. Ruschel. O Ruschel, O meu portão já está em execução. Já? Conseguiram recuperar ou não? Encomendei pro seu Alexandre Peraz, não se esqueça de mim lá, ele ficou de fazer um orçamentozinho para mim lá. E a inundação da... Por momento estamos sem portão ainda. 3 mil. Estamos sem. É, no mínimo, né, Marni? 3 mil custa na praia, custa 3 mil. É, mais ou menos. Não tem nada. A cara dele. Estragou a tua noite? Estragou a tua noite? Hoje, 500, 3 mil. É, eu acho que até mais, dependendo do tamanho. Difícil Vida de gado. Derrubaram só uma parte? Não, roubaram todo. Ele é onde correr, por onde entra para a garagem. E aí eles roubaram. Eles aproveitaram e levaram ele tudo. correndo. Levaram ele Eu quero tirar tirar um mal entendido que o E eu Ruschel tenho uma empresa falou de. comigo. Eu tenho uma empresa de contratada, uma empresa de segurança lá. Mas realmente hoje em dia se aqui já está difícil, imagina. Não, o Ruschel disse que eu estava fazendo um cunho ideológico da nossa discussão. E não foi um cunho histórico. Quando eu falei da Ilha Grande, eu não tenho ideologia nenhuma. Rio, Marni, Rio! O Marni Rio! Da direita, o Vitorino também é. Tu acha que não é, Marni? A Carla é também. Não, eu não sou da direita. Eu sou do centro. Não existe. Garoto, o Marni tá falando, ó. Não é. Nós vamos ter uma ditadura de esquerda ou de direita nesse Brasil. Isso aí, o país está caminhando para isso. É, Marni, né? Não sei, de direita ou de esquerda, não é possível. A polarização tá ficando... Tá feio, o negócio de direita ou Tá se esquerda. acentuando a polarização de uma forma assim. Não fala junto, não chineleia. Não chineleia o assunto. Vem pro centro. Ô Marni, pra te ficar brabinho, tem um negocinho aqui pra ti. Com febre? Pra te ficar brabinho. Deixa eu ver. Febre aqui, amigo. Tu não tá com febre nem aqui, nem na caixa pré. Se tu chega em casa e tira a tua média da temperatura. Se tu não tiver com febre, tu tem que me dar 500 pila. Que ele manda encomenda. Tu não mente pra mamãe. Não mente pra mamãe. Não mente pra mamãe. Ninguém disse que é pra ele tirar a roupa e ligar pra mim encomendar coisa pra ele. Não, o Martin chega em casa, toma um banhozinho, relaxa. Sérgio, Liga pro Chicão que ele manda alguma coisa. www.osul.com.br é o nosso endereço eletrônico. Você já sabe, não custa absolutamente nada para você baixar o aplicativo na plataforma que você costuma usar. E o que é mais importante, 24 horas a informação está ali, atualizada, você sempre vai ficar sabendo o que aconteceu. E muitos dos assuntos que tratamos aqui nessa bancada também estarão no osul.com.br. Só queria obrigado pelo carinho da manifestação do Chicão. Só quero dizer, Chicão, não, nada contra tu ter a opinião que tu quiseres. Eu só às vezes não silencio quando discordo, para que não pensem que eu penso igual. Eu só gosto de frisar minha opinião. Então, sempre que a dona Magda me assegurar a palavra para que eu manifeste a minha, eu tenho o maior respeito pelos colegas e para mim não altera absolutamente nada. Então, acho que é importante a gente também esclarecer isso. Né? Ô, Marni, agora... Ninguém briga com ninguém. O Marni agora morre. Mandaram uma história aqui contando como é que o Nietzsche escrevia. Quem que disse? O Nietzsche, mandaram como é que o Nietzsche escrevia. Aí o sujeito chegou para ele e ele disse aqui, não vem me encher o saco, eu prefiro ficar aqui sozinho. Aí o editor disse, mas seu Nietzsche, não podemos escrever isso, colocar isso no seu livro. Aí ele disse, então tá, coloca assim, não me roube a solidão sem antes me oferecer a verdadeira companhia. E essa frase é dele. Isso, mas na verdade ele queria dizer, tá vindo para me encher o saco, me deixa quieto, eu preciso ficar sozinho. Tu entendeu a leitura que os menos... Sim, mas Nietzsche... Ele que bebia bastante, né, Marcos? Não, ele bebia um pouquinho. Ele bebia bastante? Não. Qual era o Nietzsche era muito pobre. Nietzsche era muito pobre. A companhia dele era a pena. Apenas. Não, ele disse que ele devia. Não, tu disse não devia. Tinha um filósofo alemão na época que devia. Não, quem devia muito é o senhor Wagner. É que ele escreveu e o editor já estava do lado. Não, esse é o Balzac. O cara da Balzac. É problemático. Eu chamava a mulher de 30 anos de velho. Hoje é uma gata. Balzac. Ficamos devendo hoje, foram tantas as notícias e os temas tão acalorados, do que houve lá em Uberaba.
que houve em Uberaba, que aqueles 25 meliantes foram assaltar os bancos lá e a polícia conseguiu prender já 10, né? Que bom. Mas a munição que foi encontrada com eles, eles tinham um fuzil que passava blindado e poderia derrubar helicópteros. Então, isso que é uma coisa assustadora, porque o crime cada vez se arma mais. Nós não conseguimos fazer um trabalho de inteligência para impedir que essas armas cheguem ao Brasil, né? É assustador. Né? Então, que foi, aí tem as fotos da pilha de armas que foram pegas junto com esses 10 que já estão presos e seguem procurando. E armas desse calibre, olha, pessoal, se tu pode derrubar um helicóptero, se tu pode derrubar um blindado, que mais eles podem fazer, né? E ainda assim, também, se elogiou os nossos aqui, né? O pessoal lá de Uberaba também conseguiu prender 10 já desses 25 assaltantes de banco. Tinham 7 reféns, saíram 7 reféns salvos, com vida, né? Salvos sem nada, mas alguém sobrou um tiro lá, tinha alguém correndo risco de vida. Marne, isso aí só reforça a tua teoria, né? Que vamos ter uma ditadura, não importa de que jeito. Porque não tem mais como resolver. Não tem como controlar essas coisas. Mas está dividido de direito agora. E no Rio de Janeiro... Se for tu não tinha ideologia, Chicão. Tu disse que não tinha ideologia, Chicão. Mudou de ideia, né? Mas ele pode torcer por uma. Mas eu torço, a Magda não tem, mas eu sou torcedor. Não, e no Rio de Janeiro, que os policiais fizeram o parto de uma mulher, 2 ajudaram no parto, não daria tempo de chegar até o hospital, então ajudaram e encaminharam ela para o hospital. Logo em seguida, quando ela chegou, deu o nome, ela era procurada pela polícia. Foi presa? Foragida, foi ali, presa. Todo mundo rindo depois de ser presa. Logo a seguir, ela estava na cela. Em cana. Não, foi recolhida, ela ainda continua na unidade de saúde, sim, mas já agora, né, já presa. Lamentável também que não falamos, hoje não podemos deixar de falar, lamentável a fala do nosso ministro Abraham Weintraub, quando, ao falar sobre o episódio da droga no avião que precedeu da presidência da República, fez um comentário no seu como é que se diz? Não é Instagram? Twitter. No seu Twitter, onde ele diz assim, ó, não bastassem os índices e tal, barará, ele disse assim, ó, resolveu fazer, sem a mínima graça, em seu perfil nas redes sociais, sugerir que os 2 ex-presidentes da República são drogas bem mais pesadas do que os 39 quilos de cocaína apreendidos com militar da aeronáutica. Acho que o ministro da Educação perdeu uma boa chance de mostrar que tem educação, porque isso é falta de educação, isso é grosseria, isso não é nem uma brincadeira de mau gosto. Pode dizer o que quiser, pode não gostar das pessoas, pode querer falar mal, mas isso foi uma coisa lamentável, principalmente vinda de um ministro da Educação, então fica mais comprometido. E o pior de tudo é que ele ainda não entregou o planejamento de educação básica para ser enviado para as escolas, para ser aplicado então para os professores que estão treinando e preparando os seus alunos para o Enem, mas ele tem tempo de ficar lá no Twitter como qualquer pessoa desocupada, né? A gente fala que tem muito desocupado no Twitter e nas redes sociais, então ele foi lá e mais um, né? Não está trabalhando o que ele deveria. Aí, ministro... Tu achou bom? Mandou bem pacas, tem que dizer mesmo, tem que dar uma enquadrada. O que fizeram com o país tem que ter troco. Mas o projeto do ministro, não pode comparar as pessoas com cocaína. Tem que dizer sim, tem que dizer. Ele não comparou com cocaína, ele falou droga e falou em relação à conduta como presidente da Dilma e do Michel. Não, senhor. Em seu perfil, ele sugeriu que os 2 ex-presidentes da República são drogas mais pesadas que os 39 quilos de cocaína. Comparou? Sim, e não falou sobre outras coisas. E aí ficar sem fala, acabou o programa e termina com o que eu disse e pronto. Acabou, não tem mais conversa. Acabou, tchau, amanhã a gente volta. Tchau, tchau, tchau.